Você já sentiu como se estivesse parado fora do fluxo, desconectado de tudo que antes fazia sentido? É uma sensação comum entre almas em processo de transição vibracional. Dolores Cannon ouviu isso em muitas sessões. Pessoas que diziam: sinto como se minha missão tivesse desaparecido, como se eu estivesse suspenso no tempo. Mas o que ela descobriu vai além do que imaginamos. Dolores percebeu que antes de grandes saltos de consciência, a alma entra num estado que, para a mente racional, parece estagnação. Mas, espiritualmente, é exatamente o oposto. Esse momento de silêncio, de pausa, de não saber o que fazer, é o campo sendo realinhado para receber nova codificação de missão. A mente, acostumada com movimento e produtividade, interpreta esse estado como fracasso, mas para o espírito é um espaço fértil. É como uma semente que precisa de escuridão e imobilidade antes de romper a terra. Dolores chamava isso de pré-expansão vibracional. Em uma de suas regressões, uma paciente descreveu-se em um quarto branco. Ela não sentia medo, apenas um profundo vazio. Quando orientada a perguntar o que aquele lugar representava, a resposta foi clara: estou sendo reprogramada. Esse quarto branco é um símbolo arquetípico, um espaço entre mundos, nem o velho, nem o novo. A alma está lá porque está gestando uma nova versão de si. Imagine um botão de flor. De fora, ele parece fechado, talvez até morto. Mas por dentro, está acontecendo um milagre. Cor, perfume, forma. Tudo em silêncio. A falsa sensação de estagnação, portanto, é apenas isso, uma ilusão. A verdade é que sua alma não parou. Ela apenas entrou em um nível tão profundo de reestruturação que seus olhos externos ainda não conseguem ver. Mas, se você silenciar, talvez comece a sentir. Há um fenômeno silencioso, mas profundamente espiritual, chamado por Dolores Cannon de zona de vácuo. É aquele momento em que o que você fazia antes já não ressoa, mas o novo ainda não chegou. Você olha para trás e não sente vontade de voltar. Olha para frente e não vê nada. Isso é comum em almas que estão entre contratos espirituais. Sim, contratos. Porque antes de encarnar, você assumiu pactos vibracionais. E quando um ciclo termina, há um intervalo. Um espaço de silêncio onde o novo contrato está sendo impresso. Dolores acompanhou o caso de uma mulher que dizia sentir-se desconectada de tudo. Ela não queria mais meditar, não sentia energia nas práticas espirituais que antes a moviam. Em regressão, viu-se como um espírito entre encarnações. Estava em um lugar de luz, mas sem direção. Ali, entendeu. O contrato antigo havia sido concluído. O novo estava sendo preparado. Durante esse período, a alma está em processo de redefinição, mas o corpo e a mente não entendem e começam a forçar respostas. A neurociência tem um reflexo dessa dinâmica. Durante momentos de transformação profunda, o cérebro ativa a neurogênese silenciosa, criação de novos neurônios em áreas associadas à percepção. Mesmo que externamente não haja mudança, internamente o sistema está se reorganizando para uma nova forma de ser. Mas aqui está o perigo. Quando a mente, impaciente, tenta forçar um novo propósito, ela interfere no tempo da alma. E isso pode travar o processo. É como querer arrancar uma borboleta do casulo antes da hora. Ela não voará. E o que deveria ser voo vira trauma. Por isso, Dolores insistia: não resista ao vácuo. Não tente preencher o silêncio com barulho. Não corra atrás de sentido em cada esquina. A alma, nesse momento, está trabalhando nos bastidores. E o que parece ausência é, na verdade, reconfiguração. É fácil confundir o recolhimento com abandono, a ausência de respostas com descuido espiritual. Mas o que Dolores Cannon descobriu em centenas de regressões é que nesses momentos de silêncio, você não está sendo esquecido.
Você está sendo preparado. Um dos primeiros sinais desse preparo é a mudança nos interesses. Atividades que antes te moviam perdem o sentido. Relacionamentos que pareciam fundamentais se dissolvem sem conflito. Projetos que você amava já não te inspiram. Você se sente como se estivesse deslocado no tempo. Mas, na verdade, é o tempo interno que está mudando. Esse fenômeno é conhecido como desacoplamento vibracional. Sua alma está se desprendendo de frequências antigas para se alinhar com novas. E o que parece apatia é apenas a desconexão com o que já foi. Você não está vazio, está se esvaziando do que não cabe mais. Dolores relatou o caso de um paciente que dizia sentir-se preso. Nada fazia sentido e ele acreditava estar em crise. Durante a sessão, viu-se como uma lagarta em casulo. De fora, parecia inatividade, mas por dentro, tudo estava sendo reconstruído. A metáfora do casulo é precisa. Do lado de fora, ele parece morte. Do lado de dentro, é dissolução de identidade. As células da lagarta se quebram completamente para se reorganizarem como borboleta. Essa etapa exige confiança, porque o novo ainda não tem forma e o velho já não te segura. É o entre, onde a alma respira antes de renascer. E se você está nesse momento, saiba, você não está parado, está em construção invisível. E quando o novo se manifestar, você entenderá que esse silêncio era sagrado. Dolores Cannon chamava essa fase de hibernação vibracional. É quando a alma, por escolha própria, recolhe-se em silêncio. Não para fugir da vida, mas para escutar o que não pode ser dito em voz alta. É o momento em que o universo silencia tudo ao redor, para que você ouça o que está dentro. Muitos descrevem essa fase como seca espiritual. Os sinais desaparecem. Os guias parecem não responder. As práticas perdem o brilho, mas esse vazio é o próprio convite ao retorno. A ausência de sinais, dizia Dolores, é o sinal. Quando tudo cala fora, é porque a alma está gritando dentro, mas seu grito não é feito de palavras, é feito de vibração. Nesse espaço de recolhimento, tentar projetar algo novo antes da hora é um erro comum. Forçar uma missão, criar um projeto, lançar algo sem ressonância interna. Tudo isso, em vez de acelerar, atrasa o processo. Dolores relatou o caso de um homem que, em meio ao recolhimento, decidiu se lançar em uma nova carreira espiritual. Forçou meditações, cursos, conteúdo, mas ao invés de sentir expansão, mergulhou em confusão. Em sessão, descobriu que estava justamente no centro de um ciclo de reabsorção, não de expressão. Era hora de ouvir, não de falar, de silenciar, não de construir, de deixar a sabedoria decantar. O silêncio espiritual é como o útero, escuro, aparentemente vazio, mas pulsando com a semente de uma nova consciência. O erro não está em silenciar, está em resistir ao silêncio, porque ali naquele espaço sem forma, você se encontra com a parte mais antiga e mais verdadeira de si. E quando você aceita essa escuta profunda, o som que parecia ausência se revela como direção. O corpo humano foi moldado para a sobrevivência, a alma para a expansão. E quando esses dois ritmos se desencontram, nasce o sofrimento espiritual. Dolores Cannon dizia que muitas pessoas sentem que perderam a conexão com sua missão, mas na verdade, o que perderam foi a paciência com o tempo da alma. O cérebro, condicionado pelo mundo moderno, vive em busca de respostas rápidas. É o efeito da dopamina, o neurotransmissor do prazer imediato. Toda vez que você resolve algo, ganha uma curtida, atinge uma meta, a dopamina é liberada. E com isso, a mente aprende que só vale a pena o que dá retorno rápido. Mas a alma não opera nessa frequência. Quando você entra numa fase de silêncio espiritual, o sistema nervoso, viciado em estímulos, dispara o alarme.
Aí entra o cortisol, o hormônio do estresse. Ele é ativado sempre que você sente que está em perigo. E como o novo ainda não chegou, a mente interpreta esse silêncio como ameaça. Essa química cria um efeito colateral perigoso. Você começa a desconfiar da própria intuição, acha que está regredindo, começa a forçar novos começos e se frustra cada vez mais. Dolores alertava que o alto nível de cortisol desregula a percepção do tempo da alma. Tudo parece urgente, o presente vira um lugar hostil e a fé, que deveria ser tranquila, vira ansiedade disfarçada. Por isso, é fundamental cuidar do corpo enquanto a alma se realinha. Existem práticas simples, mas profundamente eficazes. Respiração em 6 tempos, inspira por 6 segundos, segura por 6, solta por 6, pausa por 6. Banhos de floresta, caminhar em silêncio entre árvores, absorvendo o campo eletromagnético da Terra. Cochilos teta, aquele estado entre sono e vigília, onde o corpo descansa e a alma fala. A espiritualidade não se impõe. Ela se revela quando o sistema nervoso está em estado de segurança. A ciência da fé é essa: cultivar um corpo que possa sustentar a luz da alma e confiar que, mesmo quando tudo parece parado, algo está sendo realinhado dentro e fora de você. Você não está perdido. Está sendo preparado. E essa diferença muda tudo. Dolores Cannon dizia que, quando tudo parece parado, é porque a alma está sendo alinhada para algo que ainda não chegou, mas que já está a caminho. A chave para atravessar esse momento não é correr, é perguntar. Uma das perguntas mais poderosas que ela compartilhava era: o que essa pausa está tentando me mostrar que eu ainda resisto a ver? Quando você se permite escutar essa resposta em silêncio, algo começa a se abrir. Durante essas fases de transição, a ferramenta mais poderosa não é a ação, é a escuta. E uma das formas mais simples e eficazes de escutar a alma é a escrita intuitiva. Antes de dormir ou ao acordar, pergunte em silêncio: qual parte de mim está em transição? Escreva tudo o que vier, sem julgar. Às vezes, uma frase simples carrega a revelação que seu coração precisa. Outra prática essencial é a meditação teta com foco em aceitação. Visualize uma ponte entre quem você é hoje e quem você já está se tornando. Veja-se atravessando essa ponte com leveza, sem forçar, sem pressa. Sinta que o eu futuro já está pronto. Só está esperando que você pare de lutar contra o agora. E então chega o momento da metáfora final. Dolores dizia: você é como uma flecha sendo puxada para trás. A tensão que sente agora é a força do seu próximo voo. A pausa não é retrocesso, é impulso. O desconforto não é fracasso, é preparação. E você não precisa entender tudo agora. Só precisa confiar que existe um tempo maior, conduzindo cada passo invisível do seu caminho. Quando tudo parece parado, talvez seja exatamente ali que tudo está se organizando. E em breve, o que hoje é silêncio será direção.